você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Qual é exatamente o limite que o Estado tem para investigar as contas das pessoas para verificar eventual falta de pagamento de impostos, evasão de divisa, sonegação fiscal, enfim. Recentemente o STF teve a oportunidade de falar sobre isso e ele abriu um pouco mais aí a, a leitura bem elástica do que ele entende por sigilo bancário, permitindo que os estados então possam realizar atividade de fiscalização sem que seja necessária uma ordem judicial. E aí um pouco sobre isso eu quero discutir hoje, sobre essa questão do sigilo. Afinal de contas, por que que existe o sigilo e que perigos que eventualmente esse tipo de decisão causa no direito à intimidade, à vida privada, enfim, aos próprios fundamentos do que tange ao sigilo bancário. Bom, Birosca desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/barra Alexandre Bahia e também disponível no podcast Birosca News em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos um novo conteúdo é colocado, disponibilizado. Pois bem, o caso é a ADI 7276, recentemente julgada pelo STF, e que teve uma decisão bastante apertada, foi uma decisão de 6-5. E do que se trata? O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele publicou uma norma que obriga os bancos públicos e privados a fornecer dados de transações de todos os clientes por Pix ou cartão, com o objetivo de fiscalizar o ICMS. O ICMS é um imposto estadual e o CONFAS então reúne justamente os secretários de Estado, secretários estaduais da Fazenda, enfim, da Receita Estadual de todo o país. Foi feita então uma ADI contra isso, ela foi feita pelo CONCIF e ele questiona essa norma justamente alegando o que eu estava dizendo no início, que ela viola o direito ao sigilo bancário. Vale lembrar que o STF, há uns anos atrás, poucos anos na verdade, ele finalizou o julgamento de uma ADI em que também se questionava algo parecido, que era uma norma que permitia que as receitas federal, estadual e municipal pudessem, uma vez aberto o procedimento administrativo internamente nesses órgãos de apuração de não pagamento de tributos federais, estaduais e municipais, respectivamente, que a Receita então poderia solicitar a quebra de sigilo bancário do cliente investigado, a pessoa investigada, sem ser necessário, sem ser preciso uma prévia autorização judicial. E o STF julgou que sim, poderia ser feita essa quebra de sigilo sem autorização, sem precisar de uma autorização judicial. Agora, essa norma do CONFAS vai um pouco mais além, pelo menos com relação aos estados e com relação ao ICMS, e, portanto, uma vez aberta essa brecha, o mesmo pode ser feito, pretendido aí pela Receita Federal e pelas receitas municipais, de que não é necessário nem que haja um prévio procedimento administrativo de apuração de possível evasão fiscal, mas pode ser um processo contínuo, na verdade, da Receita Estadual de pedir aos bancos que mandem os dados de transações bancárias para apuração de possível não pagamento de ICMS. A decisão, como eu disse, ela foi bastante apertada. A ministra Carmen Lúcia, ela liderou aí a maioria dos 6, dizendo que isso não ofende o sigilo, que é só uma medida administrativa e que o Estado, a Receita Estadual, de qualquer forma, continua sendo obrigada a manter sigilo sobre aqueles dados. É óbvio também isso, no sentido de que, uma vez quebrado o sigilo, ele não se torna público, ele apenas é quebrado para aquele que pede a quebra do sigilo. Mas, enfim, ao mesmo tempo se pode pensar no uso pouco republicano que tais quebras podem levar, uma vez que o Estado não há um acompanhamento judicial sobre essa quebra, e aí se apenas se pressupõe que o Estado, a Receita Estadual, vai usar isso apenas para verificar o não pagamento do ICMS.
O ministro Gilmar Mendes, por outro lado, ele lidera aí o voto da minoria, dos 5 que foram vencidos, mostrando que a norma do CONFAS ela não prevê regras sobre a questão do compartilhamento dos dados e a gente poder extrapolar aqui, sem prever também por quanto tempo esses dados vão permanecer ali e também se esses dados realmente só vão poder ser utilizados para efeito de ICMS, para verificação do pagamento ou não de ICMS. Percebam, a gente tem que pensar nisso não apenas com relação a pessoas físicas, mas principalmente com relação a pessoas jurídicas. E o dano potencial que uma norma desse tipo pode gerar a partir do momento em que a sua vida bancária pode ser devassada por um órgão administrativo sem acompanhamento de uma ação judicial, sem acompanhamento do Poder Judiciário, que poderia exercer ali uma forma de controle e até, inclusive, permitir alguma forma de contraditório com relação a isso, que fica postergado para um eventual processo administrativo em que a pessoa vai poder se defender ou eventualmente numa ação judicial. Enfim, é uma decisão, no mínimo, bastante polêmica e que deveria ser objeto aí de uma análise, de um questionamento mais aprofundado por uma legislação e não apenas por uma norma administrativa, de um conselho administrativo, permitir esse tipo de coisa através de algo que não seja exatamente uma lei já é problemático, mesmo sendo por lei já é problemático, mas para uma norma administrativa é algo ainda mais complicado para dizer o mínimo. E mais uma vez, o direito ao sigilo ele vai sendo relativizado em nome do poder fiscalizador do Estado. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu voltando a falar de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.